Fala pessoal que acompanha aqui o canal da Guerreiros da Colina, saudações vascaínas. A gente não teve pós-jogo nessa rodada por motivos de ódio e eu queria saber do Rafa aqui o que ele achou dessa rodada. Rodada desgastante, trágica para todo vascaíno. Rafa. Murilo, a rodada foi terrível para a gente. Acho que acabou acontecendo o pior cenário possível, que era o Vasco perder e o Ituano ganhar, né? Que agora eles estão a 2 pontos e dependem só de si. Que uma vitória já coloca ele na Série A e o Vasco vai ficar chupando o dedo mais uma vez. Eu estou muito preocupado porque o Ituano é o líder do retorno da Série B, vem fazendo uma campanha excelente. O Vasco, por outro lado, está com uma campanha no retorno de meio de tabela para baixo. Como visitante, pô, é trágico, chegamos a perder 8 jogos fora. E o Ituano, por outro lado, nos últimos 10 jogos em casa, eles ganharam 8 e empataram 2, ou seja, 87% de aproveitamento. Então, assim, eles são muito favoritos para esse jogo. E a gente ter chegado nessa situação de, pô, na última rodada, tem que ficar precisando pontuar lá, é revoltante, né? Porque, assim, foi criminoso o que fizeram com o futebol do Vasco, desde as escolhas dos técnicos, estagiários, né, que se dizem treinadores, e depois ficar contratando vários jogadores de qualidade duvidosa, né? E a gente só está na briga ainda por causa da base. Então, quer dizer, é muito difícil, é desolador, vamos ter muitos problemas mesmo. O problema do Vasco foi justamente não ter trazido um técnico minimamente decente depois do Zé Ricardo, né? Pra você ver, pra gente sentir saudade do Zé Ricardo, cara. É impressionante. E o negócio que a gente estava conversando esses dias é que a zaga do Vasco era uma das melhores do campeonato na mão do Zé Ricardo. Depois que ele saiu, agora a gente, não sei se a gente tem uma das piores, mas deve estar perto, né? Que cara, é absurdo o que fizeram com o sistema defensivo do Vasco. Mas enfim, antes desse jogo importante contra o Ituano, que dependendo do que acontecer nos próximos dias, a gente vai poder chamar assim de Batalha de Itu, a gente tem o julgamento do STJD, né, que é contra o Sport, que é dia 3 de novembro, né? E, Rafa, qual que é o cenário? O que você acha que esse julgamento pode acarretar de punição aí para o esporte? Só para esclarecer para o pessoal que está assistindo, o STJD fez uma denúncia sobre a invasão de campo da torcida do esporte. Então, quer dizer, não partiu do Vasco, isso tem que ficar muito claro. A gente entra como interessado nessa história. E, assim, segundo o artigo 205 da lei, a gente inclusive vai mostrar aqui para a galera, a torcida do time mandante, se ela invadir o campo para interromper a partida, isso principalmente após o gol do adversário, tem que dar os pontos por WO para o outro time. No caso, o Vasco acaba sendo o beneficiado da história. Então, assim, se seguir a lei, a gente vai acabar se dando bem. Eu não acho que a torcida tem que ficar nessa de que, não, é feio, é tapetão, assim, pô, gente, desculpa, mas não dá para ficar achando que nós somos os paladinos da moral e que tudo vai ser decidido dentro de campo. O Vasco não tem culpa nenhuma nessa história. Nenhuma. Pô, é A feio, torcida do mas é o esporte. regulamento. Exato, é a aplicação da lei. A torcida do esporte fez a lambança e o Vasco pode se dar bem por causa disso. Ponto. É completamente diferente da situação da Portuguesa, né, que a gente teve mutreta envolvendo os nossos rivais, né, não precisamos dizer quais. A situação do VAR descalibrado, porque, né, nos custou uma Série A. E, quer dizer, se a gente for botar na mesa tudo que a justiça já fez para prejudicar o Vasco, e uma situação agora que a gente não está sendo favorecido assim porque é uma sujeira. Não, é o regulamento sendo cumprido. Inclusive, vou traçar até um paralelo aqui. Vamos supor um jogo entre duas equipes, ali aquele 0-0 morno, insuportável, que não vai sair nada, né? Aí, determinado jogador dá um chute despretensioso, que é para fora, e o zagueiro adversário vai, mete a mão na bola. É pênalti. Pênalti. É a regra, indiscutível. Mas não merecia, que é injusto, sei lá o quê. Amigo, não importa. O cara fez a cagada ali, então tem que ser marcado. A grosso modo é a mesma coisa que está acontecendo agora. Eles deram a brecha, então que arquem com as consequências. É igual mesmo no jogo contra o Sport. O Vasco a gente nem sabe se ia conseguir fazer um gol, que tava tentando de tudo que é jeito. E fizeram um pênalti que a bola provavelmente ia para fora, que o Alex Teixeira tinha tirado demais do goleiro, mas o goleiro fez o pênalti. Igual o Tadeu falou no último vídeo, pô, não interessa se é feio, se é bonito, se é resultado na de perigo, se não ia, não deixa de ser pênalti. Aí é a burrice de quem cometeu. No caso, foi burrice da torcida do esporte. O que E eu acho. realmente, a gente tem que cumprir o regulamento. Inclusive, na mesma rodada, teve invasão de campo na partida Ceará e Cuiabá, né? E que a torcida do Ceará invadiu o gramado após o próprio Ceará fazer o gol, né?
Então, quer dizer, é uma situação situação um pouco diferente do Vasco, porque teve uma briga ali no meio da torcida, a própria segurança deixou, né? E no nosso caso, não. O Vasco fez o gol e a torcida do Sport que invadiu. Inclusive, esse julgamento é um caso, segundo os próprios relatores, considerado menos gravoso do que o Vasco, a gente vai deixar o print aqui na tela, né? Acabou sendo decidido por 3-2. 3-2, ou seja, foi um julgamento apertado. Então, e o voto decisivo de um dos relatores foi, inclusive, usando esse argumento aqui, a gente vai mostrar para a galera. Eu pego um lance para não aplicar, eu não vou aplicar o 205, pego um lance. Quem fez o gol foi o Ceará. Se tivesse sido o Cuiabá a fazer o gol naquele momento, estaria caracterizado 205. Mas quem fez o gol foi o Ceará. Gente, então assim, se seguir a lei à risca, nós temos bons indicativos, né? Até usando essa partida como exemplo, né? O que eu acho que a gente pode ficar preocupado é se o STJD vai acabar arregando em cima da hora, né? Porque isso vai ter impactos na tabela do campeonato. Aí, não, vamos pegar leve com os caras aqui, assim. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, esse tipo de coisa acontece, né? Ao invés de você seguir à risca o que está previsto na lei, muitas vezes você acaba se adaptando à situação e, gente, não deveria, né? Direito não deveria. Sim, isso é complicado, porque os caras não tem que olhar para a tabela, não tem que olhar, o time que vai ser punido vai ser rebaixado, o time que vai ganhar os pontos vai subir, qualquer coisa do tipo. Tem que olhar para o regulamento, não interessa, se vai favorecer A, se vai favorecer B, se vai prejudicar o C, tem que seguir o regulamento. Que querendo ou não, vai prejudicar o Sport e o Ituano. Prejudica os dois e favorece o Vasco. Mas é nada mais do que o regulamento sendo aplicado. Se a gente for ver, seguindo o regulamento à risca, é isso, não tem que fazer, não tem que conversar. Então eu vou achar, assim, pessoalmente, eu vou achar uma injustiça se não tirarem esses pontos do Sport e darem para o Vasco, esses 2 pontos. Claro que eu não queria ter que depender disso, de forma nenhuma, só que o time é incapaz, a gente tem uma print aí de uma pesquisa que foi feita entre a própria torcida do Vasco, se estão confiando no acesso no próximo jogo ou não. A maioria não está confiando, porque eu acho que ninguém mais confia nessa equipe, ninguém mais confia nesse plantel do Vasco ali para conseguir. Tá certo, a gente tem jogadores bons, só que coletivamente é péssimo, é mal treinado, o Jorginho é horrível, só tá inventando coisa que não devia, né? O último jogo pode botar na conta dele, inclusive. Que além de escalar mal, mexeu mal. E não dá para confiar nesse time, porque esse time vai chegar em Itu e vai conseguir uma vitória, ou pelo menos um empate. Eu não confio. Eu acho que a gente tem que deixar muito claro para galera que está assistindo aqui a Guerreiros, assim, gente, se o Vasco acabar ganhando esses pontos do tribunal, fiquem de consciência limpa. Não tem nada de tapetão nessa história. Assim, o que a gente tem que ficar realmente irritado é ter chegado numa situação dessas. Tem que ter cobrança firme em cima desses caras aí. O Salgado, pelo amor de Deus, a gente tinha acabado de ganhar do Criciúma e ele posando de herói, dizendo que, me sinto muito realizado pelo que aconteceu esse ano. Vem cá, esse cara tá Pinel? Que isso, gente? O acesso é obrigação do Vasco. Ele não pode ficar achando que está fazendo as mil maravilhas aí. Ainda mais um acesso que viria na bacia das almas, né? Caso a gente consiga um empate lá ou até uma vitória. Ele podia falar isso caso já tivesse garantido acesso, coisa que não estava, né? Muita gente estava nesse clima de oba-oba dando a vitória em São Januário como garantida, em cima do Sampaio Correia. A galera esquece que futebol não é assim, né? A gente vamos supor que dê merda no STJD ali, dê uma punição pequena pro Sport ali, não tirem ponto, o Vasco não ganhe ponto, continua do jeito que tá. A gente vai ter outra batalha, dá pra chamar de batalha de Itu. Se a gente vai ser vencedor ou não é outra história. O que tu acha que vai acontecer? Eu, sinceramente, não consigo confiar nem um pouco nesse time. Eu acho que vai ser mais uma vergonha exibida em rede nacional. E, inclusive, se você pegar as probabilidades, isso nos sites especializados, né, como o Infobola, que é do Tristão Garcia, aquele mesmo, né, probabilidade no futebol do UFMG, a situação está difícil para o Vasco. A gente teve quase 100% de chance de acesso, acho que estava perto de 97% antes da última rodada, e agora, a gente tem perto de 50%. Então, cara, assim, é ridículo, né? Tudo que deu errado, que poderia dar errado, acabou dando.
Perto de 50% pela UFMG, né? Pelo Tristão Garcia ali, o Vasco tá correndo muito atrás, né? Até porque eu acho que faz mais sentido, porque se a gente pegar questão de momentos, tem que analisar a probabilidade por momento. O momento é do Ituano, não é porque o Vasco está na frente da tabela que a probabilidade do Vasco é maior. O momento é todo deles. Então são campeões do segundo turno, então tem um segundo turno melhor até do que o Cruzeiro, não perdem em casa faz 10 jogos, tem 2 empates, então eu acho que o Vasco tem que, cara, vai ter que não entrar pensando no empate, sempre tem que pensar em ganhar, mas eu acho que empate é o mais provável. E se der, conseguir um golzinho para uma vitória. Acho difícil qualquer um dos dois cenários. Eu acho que analisando tudo no momento e tal, o Vasco perde esse jogo. Não tem conversa. E se depender desse jogo, infelizmente, a gente vai estar mais uma vez na Série B. Inclusive, Murilo, o jornalista Gilmar Ferreira, do Extra, ele veio com a informação de que a diretoria do Vasco está cogitando levar os jogadores para o interior de São Paulo, né, em preparação para esse jogo contra o Ituano. E o objetivo seria recuperar a autoestima abalada pela derrota para o Sampaio Corrêa. Mas vamos combinar, né? Se for usar os mesmos psicólogos que já estão no clube, é melhor nem tentar fazer isso, né? Porque assim, os caras tiveram todos os fracassos, eu nunca vi um vestígio de que tem algum trabalho ali nesse sentido, né? Sim, a gente nunca viu um time recuperar a autoestima. A gente nunca viu um time do Vasco do nada deixar de ser fraco psicologicamente. Não, porra, vamos ganhar tudo agora. Porra, cara, todo time. Esse time ele já entra, sei lá, com semblante de derrota, cara. É impressionante. Não tem que explicar. Inclusive, a gente tem a fala aí do Carlos Alberto, ele falando, né, que os jogadores saem como se nada tivesse acontecido no campo. Vou botar lá rapidinho. A torcida, o tempo inteiro, incentivando o time, fez um papel maravilhoso. Em momento nenhum, mesmo o Vasco com essa atuação pífia, a torcida ficou contra o time. Sim. A torcida apoiou o tempo inteiro. Não é um caça às bruxas, não. Mas no futebol, quando algumas coisas não acontecem, o treinador tem que chamar a responsabilidade. E o Jorginho, na minha opinião, ele erra quando ele bota o Palácios ontem. O time perdeu a pegada. O time perde a pegada. Eu fiquei vendo o jogo de um ângulo que dava para ver muito bem como o Vasco perdia todas as segundas bolas no meio campo. E assim, mesmo fazendo o primeiro gol, o Sampaio Corrêa esmagou o Vasco o tempo inteiro. Não pode. Jogando em casa, o Vasco não perdia em casa. Sabe? Uma expectativa danada. Vários ídolos do clube lá, a torcida fazendo uma festa maravilhosa e o Vasco tem essa atuação. E assim, o que mais me deixa irritado é a forma como os jogadores saem da partida achando que tá tudo normal. Não tá. A Picles entrou. E a gente avisava isso aqui. O Ituano hoje só depende dele. Se o Ituano ganhar hoje, o Ituano ganhar do Vasco, sobe o Ituano. E assim, por merecimento, o Vasco não tá na batida para subir. Pô, eu concordo plenamente com o Carlos Alberto. Inclusive, na partida contra o Sampaio, o PEC saiu chorando de campo, jogadores sozinhos. O suposto capitão, o senhor Anderson Conceição, não deu uma única palavra, deve estar no Instagram ali, fazendo sabe-se lá o quê. Né? Sim, gente, aí vai ficar só o Jorginho falando ali, tentando blindar os jogadores porque são todos uns covardes. Quer dizer, é difícil, né? Ainda saiu separado, né? Pois é difícil a gente ficar confiante num cenário desse, se os próprios jogadores já estão, assim, pô, parecia que o campeonato tinha acabado, cara. Assim, lógico que, pô, uma derrota dessa desanima muito, sim, ainda mais pelas circunstâncias do jogo, mas, sabe? O choro do PEC, ele foi emblemático, parece que os jogadores já entregaram, né? Porra, já era, sabe? Como se não fosse o Vasco que estivesse no G4 ainda. É absurdo, cara, é absurdo. Acho que o próprio time não confia que vai conseguir um resultado positivo, né? E por resultado positivo, não só a vitória, que é positivo pra gente empate também. Acho que eles mesmos não acreditam em nada disso lá em Itu. Esse que é o problema. Esse time é muito fraco psicologicamente. Eles não sabem reverter situações adversas, eles não têm cabeça pra isso. Tanto que, porra, a gente foi conseguir uma virada numa Série B, a primeira, contra o Operário que tá rebaixado. O destino é tão cruel com o Vascaíno que um dos responsáveis por possivelmente levar o Ituano na Série A é o Vinícius, aquele revelado pela base do Vasco, e que, a princípio, não joga essa partida, né? O Ituano tem que pagar uma multa de R$1 milhão. Mas, olha, eu não duvido nada que os caras façam uma vaquinha e torcedores de outros times paguem isso aí só para sacanear a gente. Até porque, se a gente parar para pensar, os potenciais retornos, caso eles subam, são grandes, né? Dá bem mais dinheiro subir para a Série A. Pois é, e
O Vinícius tem feito gols, assim, na última partida, inclusive, ele deu uma assistência também. Olha, esse rapaz aí nunca mais vai conseguir pisar de São Januário se o pior acontecer. Agora, a gente sabe que o cara tem que ser profissional, beleza, mas, cara, se eu sou dirigente do Vasco, o Vasco não sobe na próxima rodada e não ganha os pontos do STJD. Indiferente dele jogar ou não. Ele voltando para São Januário, eu encosto ele, eu nem empresto, eu deixo ele encostado treinando separado. Ah, beleza, agora você vai ficar um ano aí sem jogar. Prejudicou Sério, o orçamento cara, todo, sério. do ano? Isso aí Prejudicou é o pouco ainda. prejudicou o orçamento, segurou o time na Série B, deu acesso para outro time na Série A, eu não deixaria ele jogar, eu ia falar, não, agora tu vai voltar. Pô. Eu não sei se eles têm, se tem cláusula de compra, alguma coisa, se não tiver, eu falo, não, tu vai Não, voltar, vai ficar treinando ali. Pô. não, o que eu Sério, fico. se eu sou dirigente, eu faço isso. Uma das coisas que mais me revolta, Murilo, é que o Ituano, pô, mesmo que o Ituano consiga acesso, um acesso até que seria merecido, né? Heróico. A gente sabe que é um Sim, time que sim. vai bater e vai voltar para a Série B, pô. O Vasco, por outro lado, a gente subindo, a gente, pô, teria perspectivas muito melhores. Agora que tem a SAF, né? A gente vai ter algum poder de investimento. E tudo vai por água abaixo por causa da incompetência desses dirigentes amadores que estão ali. Sabe, do Carlos Brasil, pô, que montou esse elenco horroroso, pô, só tomou decisões erradas. Do Salgado, que ficou ali assistindo, pô, achando que estava tudo lindo, assim, no cantinho dele. Então, quer dizer, a Mais Vasco, do ponto de vista desportivo, é o maior fracasso da história do Vasco. O Sim. maior fracasso é muito decepcionante, assim, e olha, esses caras, caso aconteça o pior, aliás, mesmo que o melhor aconteça, eles deviam ter a hombridade de pedir o boné e, porra, para muito longe. Assim, nunca mais pisar em São Januário. Sabe, é criminoso o que eles fizeram com o Vasco. É uma decepção enorme. Eu acho que a única coisa positiva foi a SAF, porque é algo que precisava, indiferente deles estarem ali ou não. Só que agora... A SAF, que foi uma confissão de culpa, né, por parte deles. Assim, olha, nós somos incapazes, né? Então, assim, deu ruim aqui, vamos ter que apelar para a SAF. Vamos vender, foda-se. Mas eu acho que precisava. A longo prazo é uma coisa que a gente precisava. Não, a gente precisava. A SAF, infelizmente, se fez necessário por causa do socateamento que o clube passou, né? É triste ter que chegar a esse ponto, mas não tem jeito. Eu acho que é a única chance da gente poder subir uns degraus, assim, porque com essa política tóxica aí fica difícil, né? A real é que, assim, a gente tem que deixar claro, assim, para o pessoal que está assistindo, que mesmo que o Salgado saia, entre outros dirigentes, sem a SAF, pô, no fim das contas seria a mesma coisa, né? Pô, a gente teve 4 presidentes diferentes, os 4, pô, sempre dando as mesmas desculpas, que tem a herança maldita, que isso, que aquilo, assim, e não resolveram nada. Botar X ou Y ali não ia fazer diferença nenhuma. Sabe, a gente tá de saco cheio desses caras chegarem lá e fazerem promessas vazias de que isso, que aquilo, aí no final das contas a gente vê exatamente o contrário, assim, então, olha, é triste, né? É muito triste. Eu só sei uma coisa, se o Vasco não subir, eu não vou fazer promessas de que eu vou abandonar ele. A gente sabe que é mentira, né? Você vai falar isso, igual esse ano que eu fiz, deixei de assistir o Carioca, mas na Série B eu tava assistindo tudo que é jogo também. Cara, eu não vou esperar nada menos do que uma campanha melhor que a do Cruzeiro esse ano, se o Vasco não subir, porque vai ter dinheiro, vai ter como investir. Inclusive, o Genoa, que é um dos times da 777, está dividindo a liderança da Série B italiana. E se pegar outros times como o Standard Liège e o Red Star da França, eles também estão fazendo campanhas de meio de tabela para cima. Óbvio que meio de tabela para cima não seria suficiente no nosso caso, né? A gente tem que subir. Mas se pegar tem uma diferença de nomes, né? Tem uma diferença de nomes. Genoa, Standard Liège. Pelo amor de Deus, não queremos comparar o Vasco com esse tipo. O Vasco é muito maior. Sim, assim, exatamente. Fica muito claro, né? Mas se pegar o Genoa, nós temos um bom indicativo, assim. Infelizmente, seria um desperdício enorme a 777 por gastar centenas de milhões previstos em orçamento por futebol numa Série B. Até porque, gente, a gente não vai conseguir montar um elenco estelar para jogar uma Série B. Nenhum jogador bom que se preze vai querer jogar um campeonato desses. Então, assim, caso o pior aconteça, vai ser mais um ano com um time vagabundo. O time vagabundo pode vir a subir porque vai ser melhor do que os outros? Pode, mas vai ser um time vagabundo. Assim, isso, assim, não se enganem. Não se enganem. A gente só tem alguma perspectiva de time bom se vai subir. Então, eu espero que o STJD antecipe, né, o nosso alívio e que, caso dê ruim, o Vasco se preste a um papel digno em campo e consiga o resultado necessário. Aliás, deveria conseguir o resultado necessário independente do resultado do julgamento, né? Mas difícil acreditar. Não dá para confiar. Se eu sou o Jorginho, eu não levo nem o Thiago pro próximo jogo.
Taca o moleque da base lá e foda-se. Thiago, que falhou nos 3 gols da última partida, né? No Porque, primeiro, sinceramente, o Thiago, depois do que aconteceu na última partida, ele não vai ter psicológico nenhum. O moleque da base pode ser que venha falhar? Pode, mas pelo menos ele vai estar tentando fazer alguma coisa, tentando se destacar, vai ter um pouco mais de vontade ali. Porque, cara, o Thiago eu acho que não vai ter mais psicológico nenhum depois do que aconteceu. Só ver que o cara saiu sozinho, não esperou nem os companheiros para sair de campo no último jogo, né? Ainda foi vaiado pela torcida. Não sei mais o que esperar. O cara é um palhaço, né? Fica com aquele negócio de, a banca sempre vence, assim, pô, esse cara tinha que tomar vergonha na cara, assim. Eu acho que ele usa máscara, assim, para esconder o rosto dos torcedores, assim. Eu gosto de mostrar, tipo, eu sou um, né? Pô, e teve a ousadia de falar que era um dos 3 melhores goleiros do Brasil, né? Uns tempos atrás. Quando o No Vasco início do tava ano, melhorzinho. eu até acho que ele estava bem, assim, mas agora, pensando com mais calma, ele já vinha falhando algumas vezes, assim. Eu lembro que teve uma partida, acho que foi contra o próprio Londrina, inclusive fora de casa, que ele saiu de uma forma, pô, bizarra do gol e que, pô, o cara por muito pouco não marcou. Ele já vinha com algumas vezes, mas o que acontece? A defesa era melhor protegida. Vinham menos chutes na direção dele, o Vasco ainda tinha um pouco de sorte naquela época, né? Então, ele parecia estar ganhando bem, mas a real é que o cara, eu acho que ele sempre foi peladeiro, no fim das contas, e pô, ficou escancarado agora que o Vasco tá tomando gol todo jogo, né? É só a gente ver, muitas das defesas difíceis dele são defesas, entre aspas, não tão difíceis assim, se a gente parar para analisar. O maluco chutou em cima dele, todo mundo, nossa, fez uma defesa foda. O cara chutou em cima dele, porra, foda-se. Aí quando o cara tem a chance de fazer uma defesa realmente bonita, tipo no primeiro chute do Sampaio Corrêa, no primeiro gol do Sampaio Corrêa, ele paçoca, ele não sabe o que fazer. A real é que o Vasco só teve 2 goleiros bons no passado recente, Fernando Praz e Martin Silva, né? Martin Silva, que inclusive acabou piorando com o tempo e teve um final de passagem aqui catastrófico, né? Mas aí mas no balanço geral. Mas aí a gente entra naquela questão, né? Que todo goleiro que chega no Vasco piora. Todo. Sabe? É uma mistura de preparação física ruim que, pô, no Vasco mesmo esse ano, pô, tem aquele Daniel Félix ali cuidando da preparação que, pô, o cara tá na profissão errada, desculpa, gente. Saiu a comissão do Zé Ricardo e, pô, agora os caras eles ficam todos molengas, assim, então, inclusive é uma coisa que a gente tem que pontuar. Eu não acho que os jogadores estão de sacanagem, não. Eles estão levando muito a sério a situação. Só que quando eles ficam parecendo não terem a raça suficiente, é porque eles não têm o físico. Eles chegam em determinada parte da partida e já estão mortos. Ninguém se aguenta mais em pé, assim o cara já está meio... Então, não tem o físico e não tem o psicológico. Que são coisas importantes e que sabe, o Vasco não fornece a estrutura básica para os jogadores se desenvolver. Então, mesmo um cara que é medíocre, se tivesse bem cercado, com uma estrutura bacana, ele poderia render mais. No Vasco, não, a gente puxa para baixo. Só a gente vê muito time da Série B que o time é péssimo, assim, se olhar para o elenco e em campo é super organizado. O próprio Sampaio Corrêa. Todos os times parecem mais organizados que o Vasco. Quem que tu tira do Sampaio Corrêa que poderia ter chance de time grande? Só o Poveda. De resto, cara, é jogador de Série B, tá ligado? Só que é razoavelmente treinado, pô. Você vê os caras troca passe com calma, vai coisa bonita. Porra, o Vasco trocação de passe na afobação, sem saber o que fazer, sabe? Isso é falta de treino. É coisa técnica, né? Não é nem dos jogadores, pô. A gente sabe, o elenco é limitado, beleza? Mas com um técnico razoavelmente decente, o Vasco já tinha subido. Essa é a verdade. Com um goleiro bom, a gente já teria subido também. Com um goleiro bom também. Porque nesse jogo, o Thiago falhou nos 3 gols. Os 3 gols. O primeiro foi mais escancarado, né? Porque foi um chute de longe e tal. Mas no segundo, ele ficou naquela indecisão se saiu ou não. Aí abafou mal o chute, o Poveda chegou livre para chutar. Sim. No terceiro, foi em cima dele. Foi em cima dele. Ele foi encoberto pela bola. Pô, ele foi encoberto estando na linha do gol, pô. Se tem um goleiro seguro ali, o Vasco teria vencido o jogo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Olha, fortes emoções nos próximos dias. A gente... Fortes emoções, mas é isso, gente. Eu acho que tem que preparar o coração já pro dia 3 aí, e caso dê merda no dia 3, a gente vai ter uma batalha que tem tudo para ter um resultado péssimo pra gente. Mas é claro que a gente vai torcer para que a equipe consiga pelo menos um empate. Eu espero estar vindo aqui fazer um pós-jogo comemorando. Espero muito, embora não acredite. Vamos ficar na torcida. Ficamos na torcida aqui. Nossa parte a gente tem feito, né? Espero que os jogadores façam a deles. É isso, galera. Até a próxima. Espero estar voltando aqui. Se talvez dar um desfecho positivo ali no dia 3, pode ser que a gente venha com vídeo também. Se não, até o pós-jogo da última rodada da Série B. Até lá, esperamos estar felizes quando voltar.